Ok, retornando aqui, né? Depois de molhar a garganta, também para nós, Jesus quer mostrar a força da sua graça, né? Aquilo que a sua graça é capaz de produzir, a sua graça maravilhosa, não é isso? Neste domingo próximo passado, nós falamos sobre perdão e graça para quem não merece, onde falamos sobre a graça salvadora de Jesus, não é isso? Então, ou seja, também nessas palavras a gente percebe essa graça, porque o Evangelho é a graça de Deus manifesta aos homens, não é isso? Dessas duas parábolas, além de Jesus mostrar o grande poder do Evangelho, também nos encoraja a agir de acordo com a soberania, graça de Deus. O que nós podemos extrair dessas parábolas para nós hoje? O que eles podem nos ensinar? A parábola do fermento nos ensina. Veja bem, primeira coisa, a graça sobre o fermento. Vamos trabalhar primeiro sobre o fermento. A graça de Deus não tem período de carência. O fermento, uma vez misturado à farinha, inicia imediatamente a sua influência, não obstante, fica invisível em algumas horas, mas logo se percebe o seu efeito. Olha que coisa maravilhosa. Segundo, a graça de Deus não pode ser detida. Olha que coisa maravilhosa, coisa fantástica. Porque uma vez que você coloca o fermento e mistura na farinha, você não pode mais impedir a ação do fermento sobre a massa. Uma vez que o fermento ali misturou, você não pode mais. É aquele Isaías 43:13. Agindo eu, quem impedirá? Terceira coisa que nós aprendemos: a graça de Deus produz um novo ser. Quando só está a massa ali, pequena, está ali. Mas quando você coloca o fermento e mistura aquela farinha, o fermento vai produzir uma nova massa. São novas prioridades, novos planos, novos desejos. Ali não tem mais como voltar atrás. Uma vez que colocou, é uma nova criatura. É aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 5:17. E sim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a ação do fermento de Deus sobre a nossa vida. Quarta coisa sobre o fermento: a graça de Deus jamais falha. Amados, quando se mistura o fermento na massa, inicia-se um processo que vai cumprir o seu propósito. É impossível, porque esse fermento é um fermento bom, não é aquele fermento ruim, estragado, vencido. Não. Você sabe por quê? Porque, como diz Paulo, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Então, uma vez que o fermento de Deus entra na nossa vida, ela vai cumprir o seu propósito até o fim. Isso é grandioso. Terceira coisa que nós aprendemos: o poder da fé. A mostardeira, que é o pé de mostarda, era muito comum nos dias de Jesus. Vamos falar agora sobre a mostarda, falamos sobre o fermento. Então era uma planta comum, as pessoas conheciam. Todos sabiam que a mortadeira era uma hortaliça e não uma árvore, por incrível que pareça, embora ela se tornasse uma grande árvore. Portanto, difícil pensar que seria uma árvore tão grande e que os pássaros poderiam se abrigar nela. Encontramos 3 ensinos fundamentais importantes sobre o grão de mostarda. Primeira coisa, crescimento extraordinário. Você é capaz de imaginar o Evangelho no começo, que chegaria onde chegou hoje? Eu acho que nem os discípulos, nem os apóstolos conseguiram chegar. Olha, é tremendo o crescimento do Evangelho. Bem-aventurados que entenderam isso, que mesmo sendo tão poucos, eles puderam levar essa mensagem.
E os evangelhos chegou a nós hoje porque o seu resultado é inimaginável. Todos os povos, raças e nações. Olha que coisa grandiosa. É o poder do evangelho, é o poder da fé. Segunda coisa, desenvolvimento maior que outras árvores da sua espécie. Não se conhece uma hortaliça nem perto da mortadeira. Da mostardeira, né? Eu estava dizendo mostardeira, desculpe. Veja bem, então, uma semente tão minúscula é capaz de produzir algo tão grandioso, é algo tão maravilhoso, e a capacidade de abrigar. Aqui nos mostra o que o Evangelho é capaz de fazer. Quantas pessoas, eu quero voltar aqui para a igreja consegue abrigar. Pessoas de todos os tipos, raças, povos, nações, condição intelectual, condição social, independente da raça, da cor. Olha como é grandioso. Não cabe na mente humana. É só a ação da fé. Assim, Jesus fala, o reino de Deus é comparado, é semelhante, não é igual. Olha o que diz Paulo, fala em 1 Coríntios 22, 9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo que está falando sobre o céu, mas também era impossível de se pensar que o Evangelho chegaria onde chegou. Louvado seja Deus por isso. Terceira coisa sobre a mostarda é o seguinte: uma intervenção direta de Deus. Às vezes você pensa, poxa vida, uma igrejinha tão pequena, uma palavra tão um evangelho. Que coisa triste você pensar assim. Lembre-se da semente da mostarda, tão insignificante, mas o que ela é capaz de produzir. Por mais pequena que seja a semente da fé em nosso coração produz muita coisa. Eu acho incrível ter algumas pessoas que falam, eu tenho muita fé. Eu digo para você, minha fé é tão pequena. Minha fé não chega ao tamanho de um grão de mostarda, mas o meu Deus é grande. Eu tenho uma pequena fé, mas num grande Deus. Porque a Bíblia fala que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de fazer coisa extraordinária. Então, não é o tamanho da sua fé que é importante, é o tamanho do seu Deus. Portanto, nós temos que cultivar essa fé, de entender o que ela é capaz de realizar, porque é uma ação de Deus. Eu quero citar para você aqui Efésios 3:20, que diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder é que opera em nós. Percebe? Que é Deus que é grande, não é a minha fé, é a sua fé. Então é esse Deus que nós cremos, amados, queridos amigos, amados irmãos. Por isso a importância do ensino dessa palavra. Por isso é importante nós entendermos este estudo. E sem a ação do Espírito Santo não fazemos nada. É Deus que nos fala por intermédio do Espírito Santo, pela sua palavra. Por intermédio da sua palavra, na ação do Espírito Santo, nós temos a compreensão. Daí a gente vê a dimensão da grandeza desse ensino de Jesus. Nós temos algumas perguntas para encerrar aqui, partindo para o nosso fechamento desse estudo, que nós precisamos de resposta. Essa pergunta é para mim e para você. Será que temos experimentado de fato o poder do Evangelho no nosso viver? Será que você já se perguntou? Vou repetir, será que temos experimentado de verdade o poder do Evangelho no nosso viver? Essa resposta você tem que dar para você e para Deus. Segunda coisa, tenho percebido e experimentado o sobrenatural de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui que às vezes eu fico, de certa forma, encabulado, porque muitas pessoas querem o sobrenatural de Deus, quer isso, quer aquilo, que as coisas fantásticas que muitas igrejas pregam aí. Eu digo para você, não vão experimentar porque querem apenas para seu deleite, para se mostrar. Ninguém conhece o sobrenatural de Deus se não tiver uma vida com Ele. E às vezes uma coisa tão simples,
você poderá ver o sobrenatural de Deus. E eu digo para você, com muita humildade, já provei e é maravilhoso. Deus fez coisas tão grandiosas na minha vida. Quando eu olho para trás na minha vida, o que Deus fez, eu digo, ó Senhor, o Senhor é maravilhoso. Sabe, você pode provar do sobrenatural de Deus. Está ao seu alcance. Mas precisa de uma vida dedicada ao Senhor. Sabe, isso é fundamental. Não queira coisa extraordinária sem ter uma vida com Ele. Extraordinário de Deus não está nessas coisas sobrenaturais da natureza que você vê nos relatos bíblicos. Está na transformação da sua vida. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. E Jesus nos deu vida, estando nós mortos. Isso é sobrenatural de Deus. Portanto, meu irmão, meu amigo, pense nisso. Você quer provar do sobrenatural de Deus? Tenha uma vida com Ele. Porque nós somos salvos pela graça. Também é uma pergunta. Se de fato sou salvo. Eu digo uma coisa para você. Se você olhar para a salvação pelos seus méritos, pelos seus atos, você jamais vai encontrar essa resposta. Porque a salvação vem somente pela graça de Deus. Sou salvo? Sou sim, não porque mereço, porque nada que eu venha fazer, eu estarei merecendo a graça de Deus. Eu só sou salvo porque Jesus me amou e se entregou na cruz para mim. Jamais serei salvo por meus méritos, é dom, é graça de Deus. É só a graça de Deus que me trouxe salvação. Nada mais. Ninguém merece. Ninguém. Então, se você tem dúvida da sua salvação, eu digo para você, se você arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, você é um salvo. Porque nós só somos salvos pela graça, não porque merecemos. Porque ninguém merece a salvação. Nada em nós, nada que eu venha fazer ou você venha fazer, vai mover o coração de Deus para que sejamos salvos. Portanto, meu irmão, meu amigo, pense nessa palavra de hoje, que o Espírito Santo fale ao seu coração, complete essa palavra, porque é a palavra de Deus que não volta vazia. Eu quero aqui terminar orando. Vou colocar mais uma vez, desculpe, a música que estava ao sentir, né? E para a gente poder orar, suplicar as bênçãos de Deus. Vamos então orar para encerrar. Deus te abençoe, uma semana abençoada para você. Vamos orar. Pai bendito, Deus de misericórdia, eu te louvo, Senhor Deus, por essa oportunidade de trazer a Tua palavra nesse instante para essas pessoas. Pai, que cada pessoa que ouvir essa palavra seja impactada, seja incomodada, seja edificada, seja transformada. Dá-nos, Deus amado, uma semana abençoada na Tua presença. Tem misericórdia de nós, abençoa o enfermo, traz cura o enfermo, traz paz ao abatido, Senhor Deus, ajude os desempregados, que passam necessidade. Pai bendito, continue derramando de nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Eu te louvo, Senhor Deus, que só em Jesus nós encontramos a paz real. Louvado seja o ó Deus misericórdia. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma grande semana para você. Deus te abençoe ricamente e até a próxima oportunidade. Lembrando que neste domingo teremos a celebração da Ceia do Senhor com culto presencial e online. Logicamente o culto seguirá todas as normas exigidas pelo governo. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.